Olá, amigos do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria, no coração do Rio Grande, e lá da fronteira oeste, Pedro Rocha Marques, meu parceiro, como é que tu está? Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer poder estar falando com um amigo. Vamos conversar sobre um tema muito interessante e agradecer os retornos que o pessoal vem nos dando sobre o programa e estamos muito felizes com esse projeto que cada vez ganha mais corpo. Um grande abraço, meu amigo. Isso aí, muito obrigado. Parceria que vai longe. E com a gente hoje, dividindo a tela, dividindo essa hora e meia aí de assunto, um assunto bem legal, inclusive, que eu gosto bastante, o nosso engenheiro agrônomo, produtor rural, Leandro Leonardo Teichmann, diretamente de São Borja, lá da fronteira. Tinha todo mundo na beira do Uruguai, só eu que estou aqui no centro do estado. Tudo bom? Um abraço, Paulo, um abraço ao Pedro. Será uma honra participar da conversa aí com vocês. Grande abraço, Leandro. Valeu, Leandro. E como apoio aqui no nosso programa, nós cumprimentamos os nossos parceiros de Amaju, distribuidora com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos irmãos Salvati de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa, banheiros por aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção, atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando semi-bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E fechando o nosso bloco de parceiros, Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui com entrega em toda a fronteira oeste. Contato direto com os proprietários Paulo e Sérgio. Isso aí, lembrando aos amigos que todas as quintas-feiras os episódios novos, né, no YouTube da Pecuária PRM e também no Horizonte Agrocast no Spotify. E também para quem está aqui em Santa Maria, na TV Santa Maria, o canal 19 da NET e nos sistemas de IPTV, né? Quem tem assinante da NET aqui na cidade e nos sistemas de IPTV no canal 19, TV Santa Maria, todas as quintas-feiras às 19 horas, episódios inéditos. E nas redes sociais, a gente convida vocês a nos seguirem por lá, @Horizonte Agrocast no TikTok e no Instagram. Brevemente também no LinkedIn, né? O Pedro gosta muito do LinkedIn aí, não? Vão ter que... É bom. Vão ter que chegar cada vez mais longe, né? É verdade. Então, Pedro, a pauta hoje é integração lavoura-pecuária. Por que a gente precisa tratar deste assunto? Cada vez mais a gente precisa tratar desse assunto, né? Bom, além de convicções, aprendizagens e conhecimentos nas nossas andanças, né, Paulo? A gente, já nos 12 episódios que foram lançados, a gente vê, principalmente no último episódio, no episódio 12, a gente pode notar que o quão é importante a integração lavoura-pecuária e historicamente na região, o quanto esses ciclos de grão, sejam de alta ou de baixa, eles são complementares, né? Tem momentos que o grão está em baixa e a pecuária complementa, e momentos que a pecuária está em baixa e o grão complementa. Então, é uma sinergia dessa integração. Mas, no entanto, a gente sabe que tem desafios para que esse negócio possa ocorrer de forma sinérgica e não seja um problema dentro da propriedade. Em virtude disso,
né? O Leandro é um produtor e é de uma família, e essa família tem uma empresa na qual trabalha também com a integração lavoura-pecuária e trabalha muito bem. Em virtude disso, é o objetivo a gente conversar e entender na prática, né, os desafios, os avanços que ter integração lavoura-pecuária dentro de uma empresa geram dentro do seu sistema de produção. Beleza, Paulo? Isso aí, então vamos falar do nosso convidado. Vamos ali, uma introdução do currículo do Leandro. Ele nasceu em Passo Fundo, mas desde muito cedo vive com a família em São Borja. Fez o técnico agropecuário em Cachoeirinha e também depois o curso superior em agronomia na URGS. Desde 2002 atua na empresa da família, sendo responsável técnico de áreas de aviação, sementes e fazendas, com gado e lavouras e foco no arroz irrigado. Desde 2009 a empresa passou por uma cisão e o Leandro, o pai e o irmão são os sócios, né, da empresa, que está focada na produções do campo atentos e aproveitando a forma de produzir com integração lavoura-pecuária, além de ações na indústria de arroz, com a marca Arroz Ciagro. Isso aí, Leandro. Faltou alguma coisa? Não, é isso aí. Aliás, faltou muito, né? Porque a gente fala em 2 parágrafos como se fosse a vida inteira da pessoa, né? Claro que a gente vai explorar muito mais, mas algum ponto que tem que ser destacado. Não, é isso aí sim, Paulo. O interessante é essa jornada, que ela não é simples, né? São atividades bem complexas e agora, ao longo da conversa, com certeza, o Pedro e tu junto vão ajudar a gente explorar isso aí, esse universo de complexidade que é tu ter lavouras e a pecuária junto. Então, ao longo do tempo aí, a gente vai conseguir trazer um pouco da experiência desses anos andando aí. Não são muitos, mas como cada um é bem diferente do outro, a gente acaba aprendendo bastante mesmo em pouco tempo, né? Podemos trocar uma ideia boa aí. Muito legal, Leandro, muito legal. E Leandro, conta um pouco como é o perfil e a forma que a gente busca fazer do podcast. Conta um pouco para nós assim a tua trajetória e o que foi passando na tua cabeça aí a partir, vamos dizer, desde a tua infância até a tua adolescência, até tu decidir por que trabalhar onde tu está trabalhando hoje e tal, Por que essas perguntas? Porque a gente vê muito o Horizonte Agrocast e a internet como algo que as pessoas se identifiquem com algumas situações que as pessoas possam ter passado e aprendam com isso. Então, a gente sabe que hoje tu tem muito mais capacidade de enxergar algumas decisões que tu tomou lá atrás, quando era bem mais jovem, e como todos nós, quando somos jovens, a nossa visão é muito mais limitada e o nosso horizonte muito mais curto, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente menos cético vai ficando, porque menos certeza a gente tem, né? Então, queria te escutar aí, disse que nasceste em Passo Fundo, conforme o Paulo leu o teu currículo, mas conta aí a construção de tu chegar onde tu estás hoje, trabalhando com a família, numa empresa com integração lavoura-pecuária. Conta um pouco da tua forma aí, para os ouvintes entenderem a história do Leandro até hoje, por favor. Sim, sim. Como o Paulo citou, então, o início foi lá em Passo Fundo, nascendo lá, porque o meu pai é técnico agrícola, e ele se formou e foi trabalhar numa multinacional, e a base dele era Passo Fundo. Mas ele passava a semana toda viajando, prestando assistência e vendendo produtos químicos para a lavoura. E um dos sócios dessa empresa que ele trabalhava não tinha nenhuma base em São Borja. Daí que surgiu a ideia de vir para São Borja. Então ele montou essa loja de representação de químicos aqui em São Borja, junto com mais 2 sócios de Passo Fundo. Depois esses 2 sócios acabaram trocando por outros que permaneceram com ele até 2008, 2009, quando a empresa sofreu a cisão. E aí a base deles foi São Borja e depois de alguns anos Itaqui também. E aí a empresa acabou atuando tanto em São Borja quanto em Itaqui. E tanto eu quanto o meu irmão, nós fomos crescendo dentro da empresa de forma orgânica. Era uma empresa pequena de pessoas recém-formadas, técnicos agrícolas que tinham na bagagem a vontade de fazer acontecer. Só.
pinceladas para a gente entender e identificar a cronologia disso. Quando o teu pai decide vir a São Borja, que idade tu tinha? Eu tinha 1 ano de idade. Eu fiz o aniversário de 2 anos já em São Borja. E aí o gosto pelo campo já era em função disso também. Nós ficávamos em casa e isso era década de 80. Então, mal tinha televisão em São Borja, mal pegava redes de rádio, não tinha Wi-Fi em lugar nenhum, não tinha o que a criançada fazer em casa, e eu acabava indo junto com o pai para fora. E no início a coisa vai acontecendo muito orgânica, né, Pedro? Ela é uma mimetização, né? A minha avó até contava que eu saía junto com o pai para fora e me abaixava numa taipa para olhar as coisas como ele estava olhando. Estava só imitando gestos, tu nem sabia o que estava acontecendo, né? Isso com 4, 5 anos já indo junto para fora. Sim. E aí na minha cabeça aquilo ali era interessante porque eu estava fazendo uma coisa diferente, eu não estava em casa. E como a empresa depois formou um outro grupo de sócios produtores da região também para adquirir aeronaves agrícolas, já que aí o pai e os sócios dele tinham essa empresa para vender produtos, mas não tinham como aplicar esses produtos no campo. E aí dependia de outras empresas para fazer a aplicação, e às vezes essas empresas podiam ter interesse conflitante com a empresa deles. Sim. Então eles acabaram formando um grupo com outros produtores, compraram 2 aeronaves, e aí eu, enquanto criança, era a alegria de ir para fora com o pai, ficar conversando no rádio amador, esperava que alguém chamasse ele não estivesse no carro para eu poder mexer no rádio, e no final do dia de trabalho voltar para a cidade junto com os pilotos. Então, em alguns momentos, isso na década de 80 era bem mais tranquilo o regramento da coisa do que hoje, né? Sim. Então, completava a alegria da criança. E ainda alguns pilotos chegavam na cidade e ainda tinham moto para ir para casa. Então, eu saía com o carro, voltava com o avião e ainda andava de moto no mesmo dia. E tinha ficado para fora. E aí tu vai pegando gosto por aquilo ali. Depois, com o decorrer da história da empresa, a gente foi sempre crescendo junto com a empresa. E aí, numa determinada oportunidade, a empresa precisou receber alguns valores dos produtos que foram vendidos com gado. E aí, não se tinha campo. A empresa tinha recém começado, era uma loja, era uma porta, né? Sim. Até essa porta, na frente dela, atendiam os clientes e tinha um compensado no corredor, era um sobrado. Aí no primeiro andar tinha um compensado, ficavam as salas de venda na frente. E eu, o pai e a mãe, que o meu irmão nasceu 2 anos depois, morávamos na parte do fundo. E os outros sócios moravam no segundo andar. Então, esse foi o início da empresa em São Borja. E aí, recebendo esses animais em conta de produtos, pela oportunidade de negócio, os sócios tiveram que arrendar um campo para deixar esse gado. E aí também entrou a integração lavoura-pecuária já no início da empresa. E como eram eles que faziam tudo também, aí nos finais de semana é que a gente ia para fora para acompanhar a pecuária. Aí com 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a graça era ficar na cabeça do banheiro de imersão para dar a última espetada para a vaca ter que cair na água no banheiro de imersão, né? E voltar para o galpão depois cheirando a botox e produto do banheiro e a mãe reclamando que o pai deixava o cara aí no meio do gado e no banheiro. E aí que a gente vai pegando gosto, né? E conforme a empresa vai andando, aí vai chegando perto da adolescência, aí para poder dirigir na cidade, os pais não deixavam dirigir, era só para fora. Aí começava a preparar a área para semear arroz com um cultivo convencional. Então era o pai mais um desses sócios dele, mais o pessoal lá da lavoura, puxando a régua para nivelar as taipas. Então, e aí os guris iam atrás marcando essas taipas, né? Era eu e o filho do capataz, aí a gente fazia um cinto com um arame liso e comprava aqueles rolos de papel higiênico que tinha antigamente, um verde e um rosa, que era praticamente uma lixa. A gente usava para marcar as taipas, daí marcávamos 2 taipas ao mesmo tempo. E ficava um técnico agrícola no nível de bolha, pagando nível para quem estava nas réguas, né? E a gurizada atrás, marcando a taipa com papel higiênico colorido, né? E as taipeiras já vinham construindo isso aí. E aí, antes de cruzar a semeadeira, tinha que juntar as pedras, onde levantavam pedras. E aí a alegria era essa. Era quando tu podia pegar a caminhonete para dirigir, era para juntar pedra. Aí tu saía
com a tampa baixada, juntando pedra na lavoura, depois de ter passado uma tarde toda nivelando, né? A juventude, aí, a infância rural, a gente se diverte carregando pedra, né, tchê? Esse que as pessoas não acreditam. Isso. E aí vai criando gosto pela coisa, e aí tu vai aprendendo as coisas de como funcionam as lavouras, a pecuária e toda essa parte, organicamente. Tu não sentou e ficaram te explicando, aí tanto que quando depois eu fiz o técnico agrícola em Cachoeirinha, que eu saí de São Borja com 14 anos e fui fazer o técnico agrícola por 3 anos em Cachoeirinha, do lado do IRGA. E aí lá tu tem as aulas de sistematização, entaipamento, E na verdade é uma construção teórica em cima da base prática que tu já tinha. Só vai caindo as fichas, isso que faz assim, isso que era aquilo que a gente estava fazendo. Então, acaba sendo só um complemento. E aí tu vê a dificuldade que os outros colegas que não fizeram aquilo no campo têm de entender uma parte teórica que acaba sendo abstrata. Tu não viu aquilo no campo, né? E para mim, para os colegas que já vinham desse meio, era tudo muito mais automático, né? E aí, terminando o técnico agrícola, eu já estava louco para voltar para São Borja para começar a trabalhar. E o pai insistiu bastante, não, mas faz faculdade, organiza, faz uma agronomia, que eu fui o primeiro membro da nossa família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da mãe, a fazer uma faculdade. Que legal. Ninguém antes havia feito. Que o pai é de origem da colônia, em Candelária. Os meus avós tinham uma colônia alemã em Candelária, e a minha mãe é de Cachoeirinha. E aí os meus bisavós, por parte da mãe também. Meu bisavô foi capataz de uma fazenda em Viamão, mas eles não tinham nada deles, assim, eles trabalhavam para fora também. Sim. E o meu avô, por parte de mãe, tinha um campo pequeno em Santo Antônio da Patrulha. Terra da Rapadura. No morro lá em Santo Antônio. No meio do morro lá em Santo Antônio. Que é a alegria do vô, né? Hoje ele não consegue mais ir lá por um pouco mais de dificuldade de locomoção, mas nesse tempo que eu estava estudando no CADOP, a alegria dele era convidar ele para a gente entrar no carro e ir lá em Santo Antônio podar as árvores frutíferas que ele tinha plantado lá. A gente tirava às vezes no final de semana lá podando a árvore. Então, esse que é o ciclo sempre, né? Aí, em 97, eu entrei na agronomia. E mesmo já cursando agronomia, no segundo semestre já, eu conversei com o pai, eu quero fazer uma bolsa de iniciação científica aqui, ficar mais tempo por aqui e não voltar tanto para casa. Que aí eu já comecei a focar mais nas coisas que eu estava aprendendo. Sim. Voltar para casa eu tenho interesse de voltar. Só que se eu for ficar em casa, todas as oportunidades que eu tenho de sair dos intervalos de aula, eu vou estar me privando de aprender outras coisas. Então, eu procurei focar mais em os estágios que eu tinha que fazer. Eu fazia fora, fiz estágio em Alegrete, fiz estágio em Guaiana, fiz estágio no IRGA, em Cachoeirinha, fiz estágio em Lucas do Rio Verde, com algodão, soja, um pouquinho de pecuária que eles tinham lá também, procurando aprender mais coisas para, no futuro, quando fosse ficar em casa, já ter aberto um pouco mais o horizonte de outras coisas. E enquanto estava na faculdade, essa questão da bolsa de iniciação também, para poder estar realmente inserido no universo da pesquisa daí. Aí trabalhei bastante no departamento de plantas de lavoura, com o professor Paulo Regis, na época, foi um grande mestre. Aí trabalhei bastante com a área de arroz, aí ele tinha experimento com várias outras culturas, e aí ele perguntava sempre no departamento, quem é que quer ir ajudar a semear milho de tarde? Tá, vamos lá. E aí tem que esparramar a ureia nas parcelas. E aí tinha um doutorando, o Argenta, que ele estava testando os espaçamentos do milho. Aí umas plantas de milho quase 2 metros de altura, com espaçamento de 20, 30, 40, mal cruzava no meio, para aplicar ureia a lanço com a mão. Então, aí tinha que ir com proteção na gola, nas mangas, porque saía todo lanhado do milho, né? Estava no milho, estava no arroz, aí alguns colegas na soja, ia lá no IRGA, quando começaram os ensaios, em 99, 2000, com irrigação de soja, para ver quais variedades suportavam períodos de inundação. Era um outro colega que executava o trabalho,
ajudava ele lá também de vez em quando, sempre com o objetivo de estar cada vez captando mais informações, aprendendo mais coisas. E enquanto não estava fazendo nenhum desses projetos e tinha os horários vagos por causa da universidade pública, às vezes a gente tinha só o 4º ou 5º período, não tinha que fazer no 1º e no 2º. Aí eu conversava com os meus amigos que eu sempre quis aprender mais sobre pecuária, que eu sentia que era uma área que era falha para mim, porque eu estava muito inserido nas lavouras. Sim. E aí, um pouco mais dentro desse universo, eu conversava com meus amigos que trabalhavam no departamento de plantas forrageiras dentro da URGS, e nesses horários vagos eu ia lá de graça. De curioso? Uhum. De curioso. E aí eles ficavam, às vezes, a manhã toda separando o verde seco. Faziam as coletas na estação experimental de Eldorado, e aí coletavam os materiais que estavam desenvolvendo lá com taxas de pastejo de 4, 6, 8, 10, 12%, e aí tinha que separar o material morto do material verde. E aí a gente muito escutou rádio, tomou mate, separando o verde seco, pesando, e enquanto isso conversando sobre parte teórica com os professores que toda hora entravam na sala. E aí tu vai conhecendo uma infinidade de pessoas de outros ramos, né? E aí dentro do IRGA também vinham as pesquisas com arroz híbrido, com outras genéticas. E aí vai te abrindo o horizonte, tu vai conhecendo muitas pessoas à medida que tu está disposto a estar fazendo isso, né? Trabalhei com pesquisadores que estavam, na época, fazendo suas pesquisas para mestrado com risipsicultura. Então, trabalhamos com arroz e peixe. Olha aí. No meio do banhado, foi uma época bem interessante também. Pesquisas com mandioca. Aí o professor Paulo Regis precisava fazer a cota dele de pesquisas, né? Tem que fazer um experimento em Glorinha com mandioca, quem é que vai? O Leandro vai. Aí cortava a maniva, fazia o experimento lá no campo das pessoas mesmo. Então, foi um período bem intenso e bem interessante, sabe, Pedro? De acúmulo de conhecimento que tu não sabia muito bem como que tu ia aproveitar isso lá na frente depois, né? Mas sempre bastante repetido pelo pai que tudo que tu aprender fica contigo. Ninguém vai levar. Esse é o maior ganho sempre, né? E aí eu estava nessa vida de estudo, procurei aproveitar ao máximo do aprendizado de inúmeros setores assim, que é o que formou uma base que eu considero sólida para poder aplicar hoje em dia, né? Com a complexidade que todo o negócio se encontra, em específico o nosso também, depois de formado, voltei para dentro da empresa e comecei a construir o meu espaço aos poucos também, atendendo primeiro uma fazenda que ficava mais distante daqui da cidade, e aí com oportunidade, tanto pelo meu pai quanto pelos sócios, de poder aplicar nessa fazenda, né, com a autonomia que eles me deram, trocando estradas de lugar, valo de lugar, escolhendo culturas diferentes, montando plano de ação tanto para a pecuária junto com as lavouras nessa fazenda, e aí fomos evoluindo, tanto nessa fazenda, depois com as outras mais próximas da cidade aqui, sempre com esse objetivo de melhorar a produtividade, melhorar a produção de cada talhão e trabalhando com essa integração, tanto das lavouras, com a pecuária, com a nossa indústria de arroz, procurando sempre verticalizar ao máximo para a gente estar reduzindo custos, poder melhorar um pouquinho, ganhar um pouco em cada setor, sabendo que às vezes a gente vai perder, às vezes tem os anos difíceis, a gente perde um pouquinho na pecuária e ganha um pouquinho mais na lavoura e vice-versa. Então, a gente sempre procurando ter os ovos separados em várias cestas. Então, é um objetivo nosso de termos essa integração lavoura-pecuária. Muito legal, Leandro. Falei bastante corrido, conforme a gente vai surgindo, vou trazendo mais assuntos. Não, ótimo, é muito interessante ouvir, e dessa tua trajetória, dessa primeira parte que comentaste da gente, dessa trajetória desde ali da tua infância, relata a memória muito positiva de acompanhar teu pai, imitar ele, não sabia por quê, depois foi entendendo, chegaste no técnico agrícola, e aí a teoria fez muito mais sentido. Aqui eu acho que cabe um comentário para quem está nos ouvindo, o como é importante, né, a gente ter o contato com as duas, se não é dentro da trajetória pessoal de cada um, se não é possível durante a infância ou a adolescência ter o contato
com a prática do que se pretende fazer, é que pelo menos durante, seja o técnico agrícola, ou mesmo a universidade, ou até mesmo o colégio, que se permita que tenha um contato com a prática e saiba a aplicabilidade que se precisa ter, né? Porque aí o que comentaste, como foi muito mais fácil entender a teoria no momento que já conhecia a prática, né? E quem daqui a pouco vai ter o contato, é fundamental aliar os dois, né? Porque se não fica algo, como falasse, usasse a palavra abstrato, é que nem nós quando estamos aprendendo matemática e física, né? Se nós tivéssemos a noção, com a idade que a gente tem hoje, do quão é importante entender matemática e física, né? Aonde vai ser aplicado, mas a gente acaba tendo esse aprendizado de forma isolada e sem aplicabilidade, né? Então, tem as leis de física, tem a lei de matemática, a gente vai saber lá na frente somente a aplicação. Então, isto, química, Paulo, exatamente. Então, eu acho que o único que a gente entende mais fácil é o português, porque a gente vai ter que se comunicar, né, e escrever, e a gente acaba entendendo logo o porquê, mas os demais, né, a história, por exemplo, eu fui um cara que demorei muito tempo a dar valor para a parte histórica, e hoje pega do jeito que está o mundo com esses conflitos geopolíticos. Nós íamos na viagem hoje, nos deslocando, eu e a minha esposa escutando, aí estava um especialista num programa de rádio, especialista falando sobre a questão desse conflito na faixa de Gaza com Israel, né? E o cara me trouxe lá de 1900, cerca de o cara começou em 1800 e pouco a contar da história dos conflitos e tal. Então, aí tu começa a ver que nunca algum problema, principalmente esses problemas étnicos, eles estão linkados, tem algo muito mais profundo lá na história que explica isso, e aí tem muito mais nexo. Então, voltando, sair um pouco do foco para falar, dando um exemplo dessa aplicabilidade, do quão é importante a aplicabilidade do que está sendo ensinado, da teoria, né? Comentei na questão do técnico agrícola, depois entraste na universidade. A universidade, o quão foi importante ser curioso, estar disposto, né, e querer aprender, né, o quanto isso foi muito importante para conhecer um diferente mundo. Baseado nisso, Leandro, eu queria te ouvir o quanto essa tua experiência na universidade, de ser voluntarioso, ser curioso, otimizar o teu tempo ocioso para aprender mais. Usaste a frase do teu pai, da questão de que o conhecimento ninguém te toma, ou mesmo o conhecimento não ocupa espaço, né? Então, o quão foi importante essa tua dedicação e curiosidade na universidade para quando vieste começar e o teu pai e os sócios darem espaço para ti. Queria que tu, assim, coisas que tu identificou, porque só tu vai poder dizer que tu começou daqui a pouco, a forma que tu te comunicou com eles, a sugestão que tu deu, algum exemplo que tu possa nos dar de que a gente sabe, eu também tive essa experiência, comecei na família há 15 anos atrás, e é onde surgiu a metodologia da PRM. Eu com meus tios, eu tive uma facilidade maior e aceitação deles, baseado porque tinha visto tanta coisa em outras fazendas, aprendido muito com os outros, que facilitou, né, para poder sugerir alguma coisa para os meus tios. Então, eu queria te ouvir de que link tu faz toda essa tua experiência na parte acadêmica e saber aproveitar o tempo ocioso com mais conhecimento. Relataste o exemplo de que tinha poucas cadeiras na tarde, ia lá no laboratório de forrageiras para aprender mais, né? Então, linka para nós aí o quanto ser voluntarioso, ser curioso, ser disposto e ter a trajetória que tu relatou agora há pouco para todos nós aí, te favoreceu no momento que voltaste para casa e para a empresa familiar. Uhum. Eu acredito que um ponto principal, assim, Pedro, que traz é segurança, né? Porque tu não está fazendo, na verdade, experimentações. Tu vai colocar em prática experimentos dos outros que tu ou participou, ou alguns tu leu, ou outros tu já leu inúmeros trabalhos e tu sabe que aquilo ali dá certo. Que é um dos pontos que a gente permanece dentro da empresa até hoje. Nós não fazemos experimentos dentro da empresa. Não, o que a gente faz são validações dentro da empresa. Então, mesmo as companhias vêm trazer, quem sabe tu experimenta esse produto, experimenta esse outro produto. Nós não temos espaço dentro do nosso negócio para experimentarmos. A gente tem que fazer o que dá certo, a gente tem que colher resultado. A pesquisa já está aí para fazer isso.
Os trabalhos que o Pedro desenvolve um pouco em cada fazenda para poder fazer um resultado, para trazer os resultados que a gente tem de pesquisa de arroz, de milho, isso a gente vai aplicar e vai validar para a nossa realidade. Mas a gente não tem espaço para estar errando com talvez dê certo. Então, para qualquer protocolo para entrar dentro da empresa, desde sempre, foi assim, já tendo sido testado fora. A gente vai utilizar as validações dentro de casa. E aí, com toda essa passagem anterior, o que te traz é bastante convicção do que tu vai aplicar. Quando eu me formei, nós tínhamos feito 2 anos de pesquisa de desenvolvimento de adubações diferenciadas para o arroz. Era 99, 2000 e 2001. Então, a gente estava começando a fazer os testes de maiores adubações para maiores produtividades de arroz. Foi o berço do Projeto 10. Foi quando o Valmir Menezes começou a ter os dados dele dentro do IRGA e conseguiu fazer isso linkando com a extensão rural, que foi um salto gigantesco em função da pessoa dele, de levar essas informações, né, com base nessas pesquisas que a gente estava montando dentro do IRGA. Eu sou muito grato de ter participado do início de tudo isso. E aí, quando voltei para a fronteira, isso ainda não havia sido disseminado. O IRGA estava começando a levar essa informação para o campo e eu estava com o privilégio de estar saindo com isso fresquinho de dentro da universidade. E aí conversava com produtores aqui da região, quando eu fazia visitas técnicas junto com os vendedores da empresa. Mas tu tem que aplicar tantos quilos de ureia, tem que fazer tantos quilos de ureia no seco, tem que colocar água depois. Depois que colocou a água, não pode ficar tirando. Podemos iniciar a irrigação em V4. Eram tudo quebras de paradigmas há 25 anos atrás. Então, e aí era, o que esse guri sabe? Recém saiu das fraldas, saiu da universidade, agora há pouco vai querer vir ensinar de como é que tem que fazer. Só que aí tu tinha um espaço e a confiança do pai e dos sócios para fazer nessa área da empresa lá, que era um pouco mais distante, e os resultados começaram a vir de lá. Aí com isso a gente começou a implementar nas outras partes da empresa, porque eles também confiaram e deram esse espaço de, numa área menor, a gente fazer a validação desses dados. E com isso também a visão desde o início de puxar a régua de nível lá, então tudo tu estava olhando a fazenda inteira com esse olhar crítico, tá, mas se esse valo fosse mais para cima um pouquinho, eu poderia aumentar a área da minha lavoura. Se eu tirasse aquela estrada do meio, então tu acaba melhorando a utilização da fazenda, trazendo essa tecnologia e essa confiança do tempo que tu passou estudando e lendo para poder colocar em prática, te dá mais segurança do que tu vai fazer. E acaba sendo uma união de tudo, de toda a tua visão. E aí a área que ficou mais periférica, que não deu para plantar ou não tem água suficiente, ali eu consigo fazer uma pecuária diferenciada também. E aí os animais que a empresa tinha até então, a origem foi essa, foi um motivo de negócio. Aí tu não tinha muito como escolher o tipo de animais que tu ia ter entrada. Tu estava recebendo no negócio. E aí nós começamos a fazer diferenciação de animais, diferenciação de biotipo, diferenciação de frame, diferenciação de peso. A balança nossa da fazenda não tinha retorno para dentro da mangueira. Eu tive que fazer uma adaptação ali para depois da balança, botar um portão e trazer de volta para dentro da mangueira, porque foi o que eu aprendi. Nós temos que pesar, ver quem é que está ganhando mais, quem é que está ganhando menos, aí numa pesagem, numa parte por peso, separar os pontos para uma condição diferente de ganho de peso. Então, tudo isso a gente foi começando lá atrás e foi dando resultado e a gente foi aumentando esse trabalho, intensificando esse trabalho concomitante, tanto nas lavouras, quanto na pecuária, quanto nas pulverizações, na semente, que a gente procura fazer a nossa semente também, tentando sempre verticalizar o negócio. Nós produzimos o nosso terneiro, a nossa semente, vendemos o arroz beneficiado e vendemos a carne para o frigorífico, né? Vendemos os animais para o frigorífico abater. Então, a gente procura diversificar dessa forma, assim, dentro da empresa, trazendo esse conhecimento, fica mais fácil, nos dá um pouco mais de convicção dentro de um mundo que está cada vez mais difícil da gente ter certezas do que dá certo, do que não vai dar certo, porque todo dia tem uma quantidade gigantesca de informação chegando, né? E aí dentro da nossa área, qual que é a melhor raça?
qual que é a melhor comida, qual que é o melhor pasto, qual que é o melhor trator, qual que é a melhor semeadeira. E, na verdade, são coisas que a gente aprendeu na academia também, não existe o melhor, assim, não tem uma receita de bolo. Tem que vai se adaptar à tua realidade, às tuas condições, e aí a gente tem que ter esse bom senso para ir adaptando. Até o mestre lá da faculdade me dizia que o agrônomo tem que ter duas coisas, né? Para ser um bom agrônomo, duas ele já resolve. Ter bom senso e saber fazer regra de 3. Então, aí a gente vai adaptando todo o restante, né? Leandro, e baseado nisso, conta para nós um pouco como está a atividade hoje da Ciagro, da empresa de vocês. Vamos dizer, quais são as atividades, qual é o percentual da área ocupada com arroz, o percentual da área ocupada com soja e gado. E explica um pouco do sistema que hoje vocês estão desenvolvendo para entender e aí a gente entrar no tema da integração lavoura-pecuária e abordando exemplos, aprendizados, desafios, e a gente vai desenvolvendo sobre o assunto, por favor. Uhum. Nós estamos oscilando a cada ano, claro, mas na faixa de 60% da área com arroz, 30% da área com soja e outras culturas, soja, milho, e 10% com pecuária. Então, é mais ou menos essa a distribuição. Qual que era a segunda parte da pergunta? Desculpa, Pedro. A segunda parte da pergunta é a questão dos desafios que vocês vêm tendo com esse sistema. Uhum. Os desafios são inúmeros e os que estão mais salientes na pele atualmente são os nossos últimos 4 anos, que 3 deles foram de secas extremas e o último, antes dessa safra que a gente está, com enchente. Então, as nossas propriedades estão quase todas elas às margens do Rio Uruguai, que é tanto um ponto positivo quanto um negativo, dependendo do momento. E nós tivemos bastante desafios com essa seca, né? A seca foi um desafio gigantesco. E a gente conseguiu manter índices relativamente bons em função do preparo, né? Do preparo antecipado, de estar sempre se antecipando aos problemas. Aí, para isso, a gente tem bastante informação de sites de previsão de tempo, previsão de clima, e aí a gente utilizou bastante o inverno para podermos guardar a forragem para os verões que estavam marcados, que seriam secos. Fizemos investimentos em poços, investimos num poço nessa fazenda que fica mais distante, para poder alimentar os pivôs para irrigação de soja. Procuramos fazer sempre ou metade de algum pivô, às vezes algum pivô inteiro com pastagem, porque senão não tem planejamento que tu consiga fazer dar certo. Tu também convives aqui na nossa área de fronteira oeste, então não resolve tu ter mais área, tu tem que ter boa alimentação, porque nós estamos em torno de 1.000 matrizes, mas se eu tenho 500 hectares e não chove em nenhum dos 500 hectares, eu não tenho nenhum hectare. Então, se eu consigo irrigar, nem que sejam 50 hectares, eu posso deixar algumas pastarem das 8 às 10, a outra das 10 ao meio-dia, a outra de tarde, e tu tendo comida, tu consegue fazer inúmeros jogos aí, para pelo menos ir salvando os teus números, né? Leandro, então a gente procurou investir nessa parte de irrigação, de alimentação, guardar alimentação no inverno, mesmo não tendo maquinaria e não querendo imobilizar com esse tipo de máquina também, a gente contratava equipes terceirizadas para fazer feno, para fazer coleta de azevém e aveia no inverno, preparando os pedaços de sorgo para deixar dentro desses pivôs no inverno, no verão, quando era essa época de seca. E aí a gente vai desenvolvendo estratégias para cruzar esses períodos mais críticos, né? Leandro, há quanto tempo vocês trabalham com irrigação, não é irrigação da lavoura do arroz, no caso, né, mas a irrigação por aspersão? Quanto tempo vocês decidiram investir nessa tecnologia? O nosso primeiro pivô é 2004. Fomos segundo, terceiro na região, também em função dessa curiosidade. Nós tivemos problemas de seca no início, eu retornei em 2002 e já encarei secas em 2003.
E aí fomos visitar outros produtores da região. Na época o pessoal de Uruguaiana estava começando, aqui em São Borja tinha um produtor começando também. E aí, por curiosidade, fomos lá ver como é que funcionava, como é que trabalhava com isso, e entramos em 2004. Então, o nosso primeiro pivô é 2004. Mas depois disso, ficamos por um bom tempo aprendendo a trabalhar nele. Descobrimos que comprar o pivô não é a solução mágica do mundo, porque depois do pivô, tu tem que preparar a tua área para produzir. Aí, embaixo do pivô, tinha valo, tinha estrada, tinha buraco, tinha as coxilhas do jeito que era a lavoura do arroz, né? Então, começou todo um trabalho de preparo do campo que estava embaixo do pivô para que ele pudesse realmente vir a ser uma solução. E aí, depois entramos mais forte em 2012, 2014 e 2018. Aí, hoje, nós estamos em torno de 800 hectares irrigados com um pivô por aspersão daí. Porque aí a gente aprendeu. Pois é, até a gente comentou antes, né? Em relação a que hoje em dia é mais. Tá mais evidente a questão da importância de trabalhar com irrigação, né? E, enfim, exatamente pelas questões climáticas que vão cada vez mais afetando, né? Antes era de tempo em tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá. Hoje em dia todo ano tem alguma coisa diferente que tu tem que enfrentar, e às vezes não da mesma forma, né? Tu vinha fazendo um jeito, daí tem que fazer outro, porque muda o desafio. E até inclusive já tem política pública para investimento em irrigação, mas assim, para quem fez há 20 anos atrás é pioneirismo absoluto, né, de vocês nessa área. E hoje em dia, o que vocês enxergam, assim, e o que tu tem falado, com certeza conversa com outras pessoas, e outros produtores devem buscar vocês para pedir, né, orientação, mas assim, falar da tua experiência, né? Porque hoje em dia, se tu não tem uma preparação como uma irrigação até para pecuária e para soja, né? Falando com o arroz, que o arroz é histórico, ser irrigado. Mas o que tu diz para essas pessoas? Como é que vocês falam da experiência de vocês para fora? Que, principalmente para a nossa região, né, Paulo, não tem alternativa. Tu tens que ter irrigação. De outra forma, tu tem que mudar muito o teu planejamento produtivo. Porque não tem como tu fazer uma lavoura de soja no sequeiro, ou uma pastagem no sequeiro, e fazer todo o teu planejamento de negócio, que tu vai colher X sacos de soja, que tu vai engordar X quilos de animal, se tu não tens um suporte com irrigação, ou para tua comida, ou para as plantas que tu vai produzir grãos. E mesmo com a irrigação, ela também não é o sucesso garantido dentro da nossa região. Uma prova, o ano que está findando agora, a safra que a gente está colhendo. Nós tivemos dezembro de temperaturas acima de 44, 45 graus. Então, mesmo nos pivôs que a gente tinha irrigação, nós temos prejuízos fortes de soja por transpiração. A planta não vence se refrigerar com um calor excessivo desses, com uma umidade relativa do ar baixa, e aí a gente está aplicando lâmina de irrigação de 10 milímetros. Esses 10 milímetros não encostam no solo, às vezes, de tão calor que está a atmosfera. Então, mesmo nessas condições, tu ter o pivô ainda não é a solução completa, tu continua tendo que ter toda a técnica, escolher a melhor variedade, escolher a época de semeadura, para poder desviar da parte de floração, enchimento de grãos, desses períodos de maior temperatura, para que tu possa manter a tua média de produtividade, mesmo embaixo dos pivôs. E fora dos pivôs, então, não tem conta para a gente fazer. E dentro dessa linha que tu estava falando, Paulo, do tempo, de como é que a coisa acontece historicamente na nossa região, o Pedro tem esses números também, ele trabalha mais com esses números até do que a gente. De cada 10 anos, tu vai ter 4 anos que são problemáticos, 4, 5 anos que são problemáticos de cada 10. E historicamente, ao longo das décadas. O que acontece hoje é que cada vez mais a margem de erro está cada vez mais apertada. A lucratividade está cada vez mais no detalhe. Então, antigamente, tu estava colhendo, esses 25, 30 anos que a gente está andando, tu estava colhendo 6 toneladas de arroz. Hoje, se tu não colher 10 toneladas de arroz,
está comprometida a tua margem. Então, a tua margem de erro está cada vez menor. Então, se antes tu conseguia sofrer 1 ou 2 secas e continuar o teu negócio e acontecendo, hoje os teus custos estão tão mais altos e a tua margem mais reduzida, que qualquer erro em uma safra ou em 2 pode ser determinante para um colega produtor sair da atividade, porque um erro pode inviabilizar o negócio dele, ainda mais se tiver baseado somente numa cultura, tiver somente baseado em cima da soja e com pouca área irrigada. Então, essa margem de erro está muito pequena. E é o que a gente busca com a integração lavoura-pecuária, também ser uma outra forma da gente dirimir esses prejuízos e esses riscos. A gente poder dar uma distribuída no risco. Então, tem um pouco de terneiro, tem um pouco de animais para engorda. Agora, há 3 anos, a gente começou um confinamento. Primeiro ficamos 2 anos visitando outros confinamentos, aprendendo como é que cada um fazia. Montamos um projeto piloto numa área que a gente plantava arroz e tinha muita pedra. Tá, aqui vai ser o nosso confinamento, no meio das pedras. Já não saía muito arroz, vamos fazer aqui o confinamento. Aí montamos o lugar, fizemos 2 ciclos, direto para as planilhas. Sobrou um troco, vamos colocar mais 2 boxes. Aumentamos mais 2 boxes, demos mais 2 tomos e agora estamos ampliando. Aí fomos visitar outros confinamentos para aprender mais como é que guarda melhor a comida, que a gente estava tendo desperdício. Então, sempre validando dentro da empresa as coisas que a gente está procurando, pesquisando, lendo, vendo como é que faz. E aí vamos aumentando aos poucos nessa linha para a gente poder distribuir o erro, né? Para a gente poder distribuir sempre os ganhos e as perdas, para a gente poder manter a empresa dentro do negócio, poder manter todas as pessoas que estão conosco, que a gente está sempre procurando trazer mais pessoas, e até dentro da linha do que a gente estava falando lá no início ainda, Pedro, fazendo um link com o início, com esse aprendizado, com ver a prática. Há 2 anos já, eu tiro parte do meu tempo, principalmente durante o inverno, que tem um pouco mais, para visitar escolas técnicas, para visitar escolas aqui dentro do município, com apresentações de PowerPoint para mostrar a empresa, mostrar as vagas que a gente tem para estágio, para trazer essa gurizada para fazer estágio, e também ficamos bastante orgulhosos de estar trazendo resultado. Tá? Estamos com 2 rapazes fazendo estágio lá na parte da pecuária, tivemos mais uma menina fazendo estágio no início do ano na parte agrícola, também nas culturas. Então a gente está conseguindo proporcionar para que essas pessoas que estão hoje na posição que a gente estava 20, 30 anos atrás, estejam podendo visualizar na prática o que eles estão vendo lá nas escolas e para a gente trazer essas pessoas das escolas técnicas para dentro da nossa atividade, que é outro gargalo dentro dessa ideia que a gente está conversando de quais foram os pontos críticos que tu havia perguntado ao longo desses últimos anos. A gente passa invariavelmente por pessoal também, né? por pessoas querendo aprender e se manter dentro dessa nossa atividade. E a nossa tecnologia ela acaba vindo não na frente das pessoas. Eu vejo que é o contrário. A gente está cada vez mais aumentando a potência dos tratores para podermos fazer o que antes a gente fazia com 2, porque a gente não tem mais 2 pessoas, nós vamos ter uma pessoa só. Então a gente tem que estar aumentando essa eficiência. O próprio confinamento e esses manejos com os animais em áreas menores, porque a gente não vai mais achar 10 campeiros para saírem a cavalo, a gente vai achar 2 ou 3, então a gente tem que organizar a fazenda para que a gente consiga melhorar a nossa produtividade cada vez com menos pessoas e essas pessoas cada vez mais capacitadas e engajadas dentro do negócio que a gente está fazendo, né? E aí esse é outro ramo que a gente procura fazer também, de irmos captar essas mentes e manter elas dentro da nossa atividade, para que a gente não esmoreça, para que nós não sejamos mais um dos que estão reclamando que não temos pessoas, né? Temos que fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para a nossa área, né? É muito interessante, Leandro. Na verdade, essa questão de pessoas, uma palavra que me vem é a questão de criatividade, né? Quando tu tem 2 caminhos quando tu tem uma dificuldade, ou tu desistir, ou tu ir atrás. E para te ir atrás, ser persistente, precisa ser criativo. Então, tu ir até a uma escola técnica agrícola é uma criatividade, mostrar, cara, essa é a nossa empresa, tem essas oportunidades. Quem está a fim de embarcar nesse projeto, né?
Pelo menos, vão lá, experimentem, vê se agradem, pelo menos, não o cara ficar passivo. Isso eu achei muito interessante, Leandro. E voltando a um outro ponto que eu achei interessante... Quantos funcionários vocês têm, Leandro? Só para mim contextualizar. Sem problema. Não, só quantos funcionários vocês têm, se a gente ter uma ideia do volume? Durante o período de safra, em torno de 150 pessoas. Bom. Diretas, né? Continua, Pedro, desculpa. Tá, aí falasse do pivô, né? A primeira pergunta, a soja toda é plantada embaixo do pivô, toda irrigada? Sim, mas nós temos áreas fora do pivô também, que aí essa área é prejudicada. Sim, quanto por cento do que vocês plantam é fora do pivô? Fora do pivô, em torno de 30%. Beleza. Bom, aí, então, tem uma parte que é fora do pivô. Sobre o pivô que falasse, comentasse assim, dissesse, o cara imagina que é comprar o pivô e está solucionado os problemas, né? E isso eu acho fantástico, porque com o tempo, o cara andando, a gente vai aprendendo e que o pivô, a exemplo de tantas outras tecnologias, ele é uma tecnologia de insumo, né? Uhum. E o insumo só vai funcionar se o processo estiver bem definido. No entanto, com o pivô, se tu nunca teve um pivô na propriedade, como é que tu vai já ser craque em usar um pivô, né? Então tem o que se chama o custo de aprendizagem, né? Ou seja, o custo de aprender e de usar essa tecnologia. Que esse custo de aprendizagem, ele tem que ser num limiar muito pequeno, que eu possa ir aprendendo e não comprometa o meu resultado do sistema de produção, né? Vocês inicialmente compraram um pivô, confirma? Isso, um só. Isso. Por e aí levaram... um só. E 10 anos levou... Então, o custo de aprendizagem... Vamos dizer, o tempo de aprendizagem foi 10 anos, é isso? Isso. E aí, depois de 10 anos, aí, vamos dizer, consolidou e compraram quantos depois? Aí compramos mais 4, depois mais 4. E hoje, acredita, claro, entende a pergunta só para facilitar para quem está nos ouvindo. Hoje, se diria assim, vamos dizer, passando esse tempo, se eu não calculei errado, são 15 anos que vocês têm pivô, é isso? Isso. Tá. Desde 2004, mais. Sim, 19, então mais 20 anos. 21 anos. 21 anos. O Leandro olhando hoje, tá? Olhando já, entendendo os desafios do pivô e tal. É uma tecnologia consolidada e fundamental para o resultado da Seagro? Sim, sem dúvida. Uhum. Consolidada. E a gente ainda está aprendendo, né, Pedro? Sim, é isso que eu digo, por isso que eu disse, entenda a pergunta, porque assim, eu cuidei para não falar assim, vocês dominam tudo de pivô, porque não existe. A gente sabe que o negócio não é só na pecuária, a gente tende a fazer assim, pecuária ou lavoura, e dizer, o agro é dinâmico. O negócio, a vida nossa é dinâmica e tá tudo, a gente está sempre aprendendo. Quando o cara achar que não tem mais coisa para aprender, aí tá ralado, né? Porque aí a gente vai tá sempre... Todo ano tem um desafio, né? Todo ano tem um desafio e aí... eu estou sempre na estrada, né, Pedro? E também, graças a todas as atividades que a gente faz e fez, a gente tem muitos contatos, né? E a gente consegue trocar bastante experiência e aí a gente procura, tem as frases de impacto, né? A gente vai se apoiar em ombros de gigantes, né? Então, a gente vai procurar quem já fez primeiro para diminuir esse tempo de aprendizado, né? Então, a gente vai a Uruguaiana, vai a Alegrete, vamos à Vacaria, vamos aprender o que está sendo feito conforme surge uma necessidade para a gente. O pivô está atolando. Porque tu colocou o pivô, ok, mas aí pegou uma parte de várzea e aí ele vai atolar. E aí tu achou que tu ia fazer uma lâmina de 10 milímetros e tu não conseguiu fazer, ele tirou meio dia atolado lá. E aí tu faz o quê? Vai entrar com o trator lá no meio. E como é que tu vai corrigir isso? Vai colocar pedra? Vai parar de passar naquele lugar? Vai colocar pau? O que tu vai fazer? Aí a gente vai atrás de soluções, vai ver o que o pessoal está fazendo, o que saiu melhor. Vamos tentar aprender. Plantou arroz em todo o pivô e não conseguiu molhar, ou plantou milho em todo o pivô e não conseguiu molhar. Claro, porque aí acontece isso que a gente falou, tu vai pegar um dezembro, a demanda hídrica dessas gramíneas que a gente está falando, do milho e do arroz, ela é muito alta. Então, daqui a pouco, tu vai ter que estudar fazer metade do teu pivô com soja e metade do teu pivô com milho. Metade dele com arroz e metade dele com soja. Para poder ganhar tempo, irrigar um pedaço, irrigar o outro depois, com demandas hídricas diferentes, semear em épocas diferentes para que não coincidam as maiores demandas hídricas das duas culturas que tu tem embaixo no pior clima de dezembro. Então,
E aí isso a gente vai vendo tanto em casa quanto aprendendo com outras pessoas. A gente está sempre recebendo pessoas em casa também, que às vezes a pessoa vem para olhar alguma coisa que ela quer aprender e tu está conversando com ela na conversa, tu aprende alguma coisa que tu não estava esperando que aquela visita fosse te trazer. Sim. E tu ganha a visita só de estar junto. Então, é um fator bem interessante que nós temos dentro da empresa também. A gente está sempre... Nós estamos indo visitar e estamos recebendo visitantes também seguidamente, né? Que é um dos passos mais práticos para o nosso agro continuar crescendo, sem ser cada um uma ilha separada e todo mundo errando a mesma coisa ou acertando só as mesmas coisas, né? A gente conseguir fazer essa interação de erros e acertos, porque, na verdade, nós não temos concorrentes, a gente tem que estar trabalhando todo mundo junto para poder se manter na atividade, né? Exatamente, tem que todo mundo ficar vivo no negócio, né, Leandro? E Leandro, também comentando sobre a questão do pivô, eu acho que cabe esse comentário, é a questão de que a gente já viu alguns projetos, tal, que é importante para quem vai nos assistir e ouvir, o pivô, para que entendam, algumas falhas de projetos que a gente já viu, o pivô, ele nada mais é que para instalar um pivô precisa de um projeto, né? E para fazer esse projeto, né, não é somente o pivô foi instalado lá. Alguns desafios que já se viu em projeto de pivô é o tamanho da barragem para essa irrigação, né? Na verdade, se tem um pivô e aí daqui a pouco, vou plantar X área e o pivô não suporta essa área. Porque, por exemplo, há 3 anos atrás, na região de São Borja, isso um colega de um setor de insumos me comentou, um ex-estagiário nosso até, ele comentou, foi em março, eu estava falando com ele, março de 2022. Ele disse, Pedro, estou saindo da última propriedade que ainda tem água na barragem do pivô. O restante, já o pivô está no barro. Né? Então, o que é uma... Exatamente. E o que quer dizer isso? Os produtores são uns burros, não sabe. Cara, isso é o que acontece. Tu te prepara para um cenário. Às vezes esse cenário se acentua. Então... Aí, o que se aprende com isso? Não é para julgar o cara tá errado. O que se aprende? Cara, aumentar a capacidade dessa barragem, aumentar a taipa, se é possível, porque se achava que dava, ou diminui a área, né? Se não tem capacidade de investir no aumento da taipa, diminui a área para garantir a colheita, mas é que para a gente entender, uma tecnologia ela não é uma solução. Né? A tecnologia ela depende de processo e depende de qualidade de projeto. Um outro exemplo também, vai se fazer um pivô, o pivô deve andar, na maioria das vezes, né, ele deve andar em círculo, né, e aí, muitas vezes, daqui a pouco se tem uma barreira física desse pivô, né, ou seja, um capão de eucalipto, uma cerca até dá para desmanchar, mas uma linha de poste, e aí esse pivô, em vez de fazer a volta completa, ele faz 2 meia-luas, né, então ele tem um custo... Aí tem que diluir o custo, que tu teve o custo para fazer 360 e vai fazer 270 graus. Exato. Tudo isso impacta, né? E então essa parte do projeto também é primordial. A gente acaba, às vezes, optando por alguma marca de pivô em função dos projetos que a gente consegue montar. Hoje a gente já consegue montar os projetos em casa, né? Mas no início a gente dependia de pessoas para fazerem isso fora da empresa. Hoje a gente já faz os nossos em casa, até para aproveitamento da tua área, né? Porque a pessoa quer te vender um pivô, ela desenha um círculo dentro da tua área e ok. Mas aí o que ficou na volta? Às vezes, se tu tivesse deslocado esse círculo 50 metros para um lado, daqui 5 anos, quando tu tiver recurso de novo, cabe outro círculo do lado desse. É um quebra-cabeça, né? Encaixar direitinho para aproveitar. Porque o que acontece na prática, para quem está nos ouvindo isso que o Leandro está dizendo, o que acontece? Tu tem as beiradas onde o pivô não pega, né? E aí, só que está dentro da mesma área. Aí, o cara, vamos dizer, se obriga, né, a plantar essa borda, né, que não pega água. E aí o cara vê a diferença da produção onde pegou o pivô, a água do pivô, versus onde não pegou, né? E queira ou não, depois tu vai colher, vai ser a média, a tua produtividade foi mais baixa, né? Isso. E dentro da tua fazenda também o dimensionamento, né, Pedro, de tu desenhar os círculos ali dentro para que caibam a maior quantidade de pivôs de 360 graus dentro dela, para que a maior parte deles esteja perto da rede de água, para que as tuas adutoras sejam mais eficientes, tu não perca muito espaço de adutora que não está irrigando. Isso tudo vai ajudar a encarecer ou a baratear o custo do hectare irrigado com esse pivô. E por mais que a gente não tenha o recurso para colocar, vamos supor,
3 ou 4 ou 5 pivôs ao mesmo tempo dentro da fazenda toda, mas que tu tenha o recurso para colocar um, mas já deixa os outros desenhados de forma que aquele um não vá atrapalhar os próximos. Não inviabiliza a instalação dos né? novos, né? Isso, porque aí é uma coisa que tu está projetando, tu vê o primeiro foi 2004, e aí os outros foram acontecendo ao redor desse, mas já ainda sofreu um pouco de atrapalho. Lá em 2004 foi uma das coisas que ele poderia ter ficado um pouquinho mais para o lado, mas aí tu já fez toda a base central de concreto, já esticou a adutora, como é que tu vai estar trocando isso de lugar? Tem um custo também para isso, né? Então, essa é a questão de projetar desde o início e imaginar, mas eu não vou mais colocar pivô, vai ser esses dois aqui, deu igual, vai ser só esses dois, mas deixa eles mais no ladinho para se... Daqui 10 anos tu não sabe, daqui a pouco tu vai querer inventar mais uns e tu não matou a fazenda, né? Cabem mais esses outros pivôs ali dentro ainda, né? Sim, é isso que o Leandro falou, eu já em alguns episódios falei, e durante o mestrado é um negócio que a gente estudou, que é e que, conversando com produtores mais experientes e que vem tendo êxito no negócio, na teoria se chama de racionalidade limitada, né? Mas tu conversando com um produtor, às vezes tu pergunta para ele, ele diz, não me pergunta, eu não sei especificamente te explicar o porquê, mas só faz, que eu sei então o cara, ele tem um modus operandi de fazer que garante, ele não sabe que daqui a pouco ele vai botar mais 2 pivô, mas ele disse, se um dia eu pensar, eu não posso inviabilizar o futuro, né? Então, e é claro, qualquer negócio, não só no agro, tem a racionalidade limitada. A gente não sabe como vai estar o nosso negócio daqui 10 anos para frente. Então, é importante ter essas folgas para poder não inviabilizar o projeto. Bom, falamos de todos esses desafios que o Leandro falou. E gado, Leandro? Quanto o gado ele gira embaixo do pivô ou produz a comida para dar para o gado no confinamento? Nós temos as duas formas. Então, até esse ano mesmo, a gente fez a implantação de uma área de braquiárias em um dos pivôs lá nessa fazenda para produção de terneiros, com esse objetivo, de termos uma planta perene dentro da área irrigada para a produção de terneiros. Então, é para suportar as vacas, mães deles, dentro dessa área irrigada. Fora isso, nós temos diferentes condições em cada uma das fazendas. Nós temos uma fazenda que fica muito próxima da cidade. E aí, por óbvio, eu não posso criar nada nessa fazenda que criam pernas e vão para dentro de outros freezers. Então, ali eu não posso ter animais. Sim, são comprados pelo frigorífico Alegria, né? Uhum. Isso. É uma boa. Aí, nesses locais, a gente faz a estratégia de produção de alimento. Então, esses pivôs mais próximos da cidade é onde nós fazemos a aveia para semente, que vai fazer as lavouras de inverno do ano seguinte, é onde nós fazemos os cortes e fenações de aveia e azevém, plastificamos tudo e levamos para as outras fazendas, e nessas outras fazendas onde estão os animais de terminação e de cria, também fazemos mais fenos lá, com vistas a termos economia de frete. Então, a gente procura não fazer tudo nessa fazenda que está mais distante, mesmo não podendo ter animais. Assim a gente vai distribuindo, e onde nós temos a terminação dos animais, que está a 20 km da cidade, também é onde a gente instalou o confinamento. Então nós temos pivôs tanto para colheita de feno, para armazenamento do inverno, para os vazios de outono e primavera, e também temos pivôs para a produção de milho, que a gente entrou também há 2 ou 3 anos já, para produzirmos alimento para essa turma que vai ficar no confinamento. Então nós fazemos silagem de planta inteira e silagem de grão úmido de milho. E uma parte do milho também a gente traz para dentro dos silos para fazermos as rações para os animais que vão estar a campo, para essas fêmeas que vão estar a 70 quilômetros daqui. A gente faz ração para coxos de alto consumo. Tudo produção em casa. Daí a gente produz esse alimento com milho e entra a soja safrinha depois desse milho. Então a gente faz a comida e prepara para a lavoura de soja ainda para ter mais um ciclo em cima desses pivôs. E durante o inverno, a gente utiliza parte dos pivôs, uma parte pequena deles hoje, com os terneiros que foram desmamados, que a gente procura desmamar sempre de 180 a 210, 220 quilos, e aí fazemos um giro por cima das pastagens de inverno, à medida que a gente colhe a soja, já temos azevém implantado de ressemeadura natural dentro desses pivôs. Em alguns deles a gente entra com um pouco de aveia semeada em linha,
e vamos rotacionando um pouco de trigo neles, dependendo da estratégia. Pivô que vai o milho, aí não vai o trigo, deixamos para fazer trigo e soja, em função dos períodos de cada cultura, e aí vamos girando todas essas culturas e mais os animais dentro da empresa também, dentro do desenho do planejamento de cada área, né? Utilizamos algumas áreas que tem campo com gramíneas, a gente reviramos ele sem o objetivo de matar o pasto que a gente tem do verão e semeamos aveia e azevém para termos uma pastagem melhorada para o inverno, para termos sempre boas capacidades de carga, tanto no inverno quanto no verão, e mais a comida armazenada para a gente cobrir os vazios de primavera e de outono, sem termos reduções de ganho de peso, né? E esse é o nosso objetivo também, a gente está sempre com GMD positivo, sempre avaliando isso para mantermos nossos animais em ganho. O confinamento é utilizado o confinamento é utilizado para quais categorias? A gente foca principalmente nos machos, né? De até no máximo 4 dentes, para a gente fazer esse abate, essa venda para comercialização dos machos produzidos por nós. Como a gente está aumentando o confinamento, a gente está indo no mercado adquirir animais também. Esse ano a gente entrou com um pouco de novilhas para aprendermos também validar o que a gente já viu em outros confinamentos. Uma qualidade muito boa, tem mais ou menos o mesmo ritmo dos machos, a gente está validando isso dentro do nosso confinamento. Por oportunidade de negócio, guardamos um pouco de vacas palhadas também dentro do confinamento, também estão trazendo uma resposta muito boa. Essa semana agora até a gente vai carregar uma carga de vacas e de novilhas de dentro do confinamento. Já há 2 anos fizemos também uma parte do desmame do confinamento. Os terneiros passaram 2 a 3 dias na mangueira para acalmar e depois entraram aí nós temos outros piquetes na volta do confinamento, que são um pouco maiores, a gente chama eles de quarentena, que é onde a gente está preparando para animais para entrar no confinamento no segundo ciclo, mas a gente utilizou eles como estratégia durante a seca, porque não tinha para onde ir, e o resultado foi bom, a gente está repetindo. Esses animais desmamados entram nessas quarentenas e a gente oferece uma base de ração com uma silagem e pouca coisa de núcleo, e eles continuam com um ganho positivo, até que eles se acalmem um pouco mais, ainda ganhando peso, e aí a gente leva para as pastagens perenes que a gente tem nessa fazenda, para esse período de outono agora. E aí, enquanto isso, a gente já tem bastante área de aveia semeada. A gente já colheu o arroz, preparou o solo e já semeamos aveia. Então, logo na entrada do inverno, a gente vai ter aveia, que é para onde eles vão depois das pastagens perenes daí. E a gente vai montando toda essa cadeia para mantermos sempre esses animais ganhando, né? É um quebra-cabeça gigantesco. Sim, então, se eu entendi bem, o confinamento, objetivo 1, engorda e oportunidade de compra no mercado, dependendo da categoria, e conforme aperta o sistema em função de estiagem, preparo de área, também ele funciona como um pulmão para categorias de recria, é isso? Isso, perfeito. De recria, isso utilizamos nos anos da seca, a gente utilizou para recria e para terminação de vacas, que a gente normalmente utilizaria o campo, né? Aconteceu de não ter mais para onde ir, o campo estava por terra. A gente teve que guardar, trouxemos esses animais para a beira do confinamento nessas quarentenas e não tínhamos coxo, aí utilizamos mais a integração lavoura-pecuária, pegamos as lonas dos elevadores que a gente tinha consertado e fizemos uns pezinhos de madeira e botamos a lona ali no meio. A nossa equipe está sempre atenta e trazendo essas ideias, né, Pedro? Isso que eu estou te falando aqui não é o Leandro que fez, né? Toda a nossa equipe está sempre atenta e trazendo essas ideias aí, né? Esse é um dos pontos que foi ideia deles também. Mas e se a gente cortar essa cerca aqui? Vamos cortar 2 arames da cerca e vamos dar comida para as vacas aqui. Joia, vamos fazer assim. E aí a gente começa a implementar, mas não temos coxo. Tá, mas lá na indústria tem uma lona que sobrou no elevador, vamos trazer para cá e o nosso aramador faz os pés ali, a gente organiza e vamos distribuir comida. E aí começou a terminar a nossa silagem, porque aí nós tínhamos feito a conta para os animais que estavam em terminação. Né?
E aí os negócios vão acontecendo. Aí um vizinho de fazenda tinha plantado um milho e o milho não estava enchendo grão por causa da seca. Sim. Aí ele veio nos oferecer, quem sabe vocês cortam o que tem aqui de milho, de planta inteira, e me paguem X por hectare. Aí a gente fez a conta, mas vai cair que é uma luva, porque senão a nossa silagem não vai dar até o final para a gente salvar todo mundo, né? Sim. Então colhemos o milho do vizinho e guardamos com silagem para nós. Então tu vai se virando, vai surgindo as dificuldades e tu vai inventando. E aí a equipe toda pensando as soluções para o mesmo problema é muito mais fácil, né? Tem uma frase que diz que quando se tem mais de uma pessoa pensando por aquele negócio, a inteligência ela se torna infinita, ou a solução dos problemas se torna infinita, né? E mérito teu e de toda a equipe de estar aberto para essa escuta, né, Leandro? Porque esse ambiente de eles poderem sugerir, isso cabe muito ao gestor, ao líder do sistema, a estar aberto e propiciar esse ambiente, né? Porque a gente visita muita fazenda, então é normal muitas vezes os caras não quererem sugerir, porque não são ouvidos muitas vezes, né? Então essa forma de ouvir, de trocar, de trazer o colaborador ou o parceiro, como o Francisco Villa chamou, para troca de ideias, ele fazer parte da mudança, isso é uma mola propulsora do negócio, né? E faz com que quem entre dentro do sistema não queira sair, não seja só pela questão de remuneração, ou para ele se sentir parte do negócio e ser ouvido, né? Então, porque ele vai ver daqui 2 anos, essa solução eu ajudei a dar. Então, isso é fundamental e é muito difícil de dar errado dessa forma. Uhum. É o que a gente vem percebendo dentro do negócio, que é esse investimento e esse empenho de estar com toda a equipe junto. Isso faz muita diferença. É outra coisa que nós temos dentro da empresa também, que a gente faz bastante trabalho pessoal, sabe? Nós temos cursos de desenvolvimento pessoal que a gente fornece pela empresa para os nossos líderes, para nosso departamento de gerência, a nossa parte do corpo técnico e os líderes de cada setor. A gente distribuiu toda a empresa com lideranças por setor e essas pessoas são treinadas e capacitadas dentro da empresa. A gente traz outras empresas para nos ajudarem com esse aprendizado, né, com essas consultorias externas, para estar evoluindo também o nosso grupo, a nossa equipe que já está conosco, né? E sempre que a gente tem alguma outra vaga, uma outra oportunidade dentro da empresa, a gente procura primeiro quem de dentro da empresa que vai se encaixar nisso, né? A gente só vai procurar pessoas fora do nosso grupo se realmente não apareceu nenhum voluntário para aquela vaga ali, porque a nossa equipe está muito unida e está entendendo aonde que a empresa vai chegar e qual que é a participação de cada um dentro da empresa, né? Não passou muito longe já de ser o meu pai, ou meu irmão, ou eu, né? Tá? Todo mundo consegue perceber dentro da empresa qual que é o seu papel e que está fazendo a empresa crescer, né? Muito legal isso, é entender a sua responsabilidade, ter um senso de pertencimento, né? E ao mesmo tempo reconhecer toda a infraestrutura e dedicação e aporte intelectual também que a empresa está dando para eles, porque se eu não estou falando bobagem, vocês investem tanto na parte de conhecimento técnico, ou seja, como manejar um trator, como melhorar a operação, mas também para os líderes na parte de suporte de gestão de pessoas, não é, Leandro? Conta um pouco isso aí, por favor. Isso, é exatamente isso. Nós temos essas duas linhas sempre, né, Pedro? A parte técnica sempre é a parte mais fácil, né? Porque aí a pessoa aprendeu a executar a técnica, ok. Só que aí a gente nós temos observado isso cada vez mais, né? A técnica tu não faz mais ela sozinho, né? Eu sei toda a técnica e uma parte da equipe sabe a técnica, mas ok, aí como é que tu faz todo mundo trabalhar junto para o mesmo objetivo? Então, essas relações interpessoais é que são as mais difíceis. E aí, para manter as duas linhas andando, nós temos consultoria que trabalham a parte pessoal desses nossos líderes, justamente com essa comunicação, fazendo exercícios práticos na sala de reuniões aqui em cima, na empresa. Sugere algum problema e um grupo tem que resolver, e o outro grupo tem que resolver com essas dinâmicas que a gente conhece dessas equipes de consultoria, né? Para a equipe começar a entender quais são os problemas, aonde que dão os atritos na comunicação, para que quem está recebendo ou repassando a informação
perceba que não é algo pessoal, se às vezes a pessoa foi mais ríspida, é porque ela ainda está sendo treinada a poder falar um pouco melhor, a se adaptar, a entender o que o outro está percebendo daquela mensagem que está sendo enviada. Então, a gente tem um trabalho que é esse, relacionado com a parte de pessoas, e outro trabalho com a parte técnica, que aí nós temos parcerias das empresas das quais a gente compra os equipamentos, tanto para a parte de confinamento, para a parte de lavouras, de semeadoras, dos tratores, dos GPS, dos pulverizadores. Então, a gente tem essas parcerias e ao longo do ano, geralmente a gente começa a partir de maio com mais intensidade, porque agora nós estamos em período de colheita, então nós não temos muito tempo para as nossas pessoas estarem assistindo esse tipo de material, né? Mas a partir de maio a gente começa isso com bastante força. Aí nós temos cursos de GPS, curso de semeadeira, e aí a gente vai abrindo oportunidades para quem já está dentro da empresa. Nós também conseguimos fazer uma de remuneração diferenciada por cada atividade que a pessoa faz. Então, quanto mais ela se dispõe a ter responsabilidades, eu quero trabalhar no pulverizador, eu também quero trabalhar na semeadeira, eu também quero trabalhar na distribuição a lanço de fertilizantes, essa pessoa vai receber mais do que a outra que quer trabalhar só num setor. E aí, cada um vai tendo a sua oportunidade dentro da empresa para ir crescendo, para a gente mostrar quais são as oportunidades de crescimento dentro da empresa também. E aí, essa parte técnica vai estar aliada com a parte de pessoas. Então, não vai ter como alguém crescer dentro da empresa se não consegue conversar com o colega. Como é que ele vai ser o líder do setor dele se ele não consegue distribuir as atividades que eles vão fazer no dia? Por mais técnico que aquela pessoa seja. Então, por mais que aquela pessoa regula uma taipeira que não precisa nem ir lá conferir, a dele é a melhor que tem. Mas ele não consegue conversar com os outros colegas. Hoje aí eles estão num grupo de 4 ou 5 fazendo taipas. O nosso agrônomo já me enviou os mapas aqui, nós vamos trabalhar nesse talhão, naquele, no outro. Não consegue transferir essa informação, ele não vai conseguir ser líder daquele setor ou do outro. Então a gente vai capacitando as pessoas também, porque também ninguém chegou pronto. A gente não chegou pronto, né, Pedro? Exato. A gente está aprendendo, então temos que proporcionar isso também. E aí, a hora que tu começa a ver os resultados de todo esse trabalho, que a gente já está nele há uns 6, 7 anos, tu começa a colher os frutos disso, é gratificante. Aí tu vê que realmente está trazendo muito resultado, né? A gente vai só ampliar cada vez mais isso. E quanto a essa versatilidade, Leandro, porque assim, o que tu está sinalizando com essa conduta, né? Cara, não tem posição fixa, conforme dá o pepino, ou seja, abre a vaga, tu te encaixa ali, que é onde a empresa precisa. E aí, tu sendo versátil, tu vai ter uma visão mais ampla da empresa, por ter diferentes posições, e vai entender todos os lados. Porque a gente sabe como é uma fazenda ou é uma lavoura, né? Na verdade, daqui a pouco parece que, por isso integração lavoura-pecuária, parece que a granja é uma empresa e a fazenda é outra, né? Mas, na verdade, todas são as mesmas. E se o cara permeia por todas, mais fácil ele entende que está tudo integrado, né? Tu fazer uma pastagem na época certa, uma pastagem é uma lavoura, né? Então tu tem que respeitar também o cronograma de execução. É muito interessante isso, porque tu está sinalizando e tornando um plano de carreira estar realmente alinhado com o que a empresa precisa. É muito legal isso. Como é que estamos de tempo, seu Paulo? Era minha próxima intervenção era essa, o Ademir tá me abanando lá com a mão aberta. Nós temos 5 minutos. Beleza, tá ótimo. Então, conclui, Leandro, sobre o que a gente estava falando, por favor, sobre essa questão da capacitação, conclui o teu raciocínio e a gente depois entra nas considerações finais. Basicamente era isso aí que a gente conversou, né, Pedro, de estarmos sempre com os olhos para as pessoas, que é o que a gente está falando desde o início. Cada vez mais estão sendo menos pessoas, então a gente tem que estar com essa turma engajada, sabendo os objetivos da empresa. A gente faz bastante reuniões de alinhamento, reuniões depois em grupos menores com cada setor, para todo mundo estar entendendo o que a gente está executando dentro da empresa e para onde a gente está indo, e isso vai trazendo cada vez mais resultados para dentro da empresa, em redução de custos, em aumento de eficiência. São inúmeros pontos assim que no final não tem como tu mensurar todos eles, mas o ganho global é muito grande de tu estar com a equipe engajada e aí vendo todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a nossa atividade ela é
toda ela ao mesmo tempo. Nós não temos mais o que havia, talvez 30, 40 anos atrás, de entre-safra. Nós não temos mais uma entre-safra. Quando ele colheu uma coisa, já está com 10% da outra semeada e está desmamando, já está entorando. Não tem mais entre-safra de nada, nem da agricultura, nem da pecuária. Então, isso torna muito mais intenso. E aí tu tens que estar com toda a equipe preparada. E esse também é mais um desafio. Muito legal. Eu entrando nas considerações finais, Paulo, falando um pouco, acho que esse episódio ele foi muito didático e claro na questão de não pense que você vai comprar uma tecnologia e ela vai solucionar todos os problemas, no exemplo do pivô que o Leandro deu. Invista nas pessoas e sinalize para elas a conduta no qual a empresa quer ter e remunere por isso. E por último, quando as pessoas se sentem parte da mudança, né, os benefícios são incalculáveis. Assim como quando a gente não tem a gestão de pessoas de forma adequada, os prejuízos são incalculáveis também. Então, entender os desafios do seu negócio, reconhecer quem está dentro do projeto contigo e entender o momento exato e aprender com a tecnologia que vai ser inserida no sistema, ela é fundamental para que se consiga ter continuidade, persistência e crescimento constante dentro do seu negócio. Leandro, eu te agradeço muito, cara, foram insights muito valiosos assim, que a gente teve e tenho certeza que lhe importunaremos outras vezes para conversar, porque o tempo é escasso para a quantidade de conhecimento que tens. Te agradeço muito, viu? Muito obrigado mesmo. Não, de minha parte também agradeço muito o contato, Pedro. Como te falei desde o início, seria uma honra poder participar junto contigo e estamos de portas abertas, que o que a gente falou aqui nada é da boca para fora, então se tivermos visitas para receber e trocas de ideias e lugares para a gente aprender mais coisas, a empresa está de portas abertas, a gente eu permaneço à disposição para a gente conversar outras vezes se forem necessárias. É nessa troca que a gente consegue ganhar e evoluir mais rapidamente e diminuir os nossos riscos dentro da nossa atividade, que a gente está vendo que a cada ano ela é mais complexa e as margens são mais apertadas e a gente sempre fazendo tudo certo e às vezes não sendo tão bem vistos aos olhos da comunidade geral, que não tem acesso a essas informações que a gente está trazendo, né? E ainda nem entramos nos tópicos de cuidados, de ambiental, junto com tudo isso que a gente falou, que também faz parte do agro. Então, agradeço bastante a oportunidade e parabéns pelo trabalho e por divulgar essas informações assim, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Muito obrigado. É isso aí, então, pessoal. Agradeço, Leandro, pela tua disponibilidade de conversar com a gente, né? Esse é um assunto bem legal. A gente começou na integração lavoura-pecuária e foi vindo, né? Falamos de recursos humanos, enfim, toda a questão que envolve a produção, né? E este também é o objetivo, né, Pedro? Ampliar horizontes também tem isso, né? As coisas não funcionam dentro das caixinhas. Exatamente, o negócio, o agro, e qualquer negócio mesmo, não só o agro, que o objetivo é sempre a gente falar do agro, mas dizer que o agro não é muito diferente, ele tem suas peculiaridades por ser uma indústria a céu aberto, mas tem muita coisa que se linka com um negócio, com uma empresa urbana, e é importante a gente entender que é dinâmico, e a gente precisa entender um pouco de cada coisa. O Leandro, no final da fala dele, falou da questão que a gente nem falou dos deveres sociais e ambientais, aí porque precisávamos focar em alguns assuntos, mas esse é o agro, esse é o negócio, precisa estar envolvido em vários fatores, a solução é multifatorial, os problemas são multifatoriais e seguimos abordando, evoluindo e ampliando os horizontes de quem está conosco. Um grande abraço, Paulo, e obrigado pela grande parceria, obrigado à TV Santa Maria, mais uma vez um programaço, não tenho dúvida que estamos entregando e ampliando horizontes de quem nos escuta. É isso aí, Pedro, Leandro. Vamos então encaminhando, né, o nosso encerramento. Fica o convite para o pessoal nos seguir lá no Instagram e no TikTok, @HorizonteAgrocast.
nas quintas-feiras, 19 horas, no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify Horizonte Agrocast. Todos os episódios novos estão por lá. Agradecer o apoio novamente, né? De Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal. Te agradece a sua presença, a sua audiência, está à disposição aí para receber todas as nossas mídias, né? Nossos contatos, todo o seu comentário, a sua participação para a gente fazer desse projeto cada vez melhor. Este é o Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM. Nós agradecemos a presença de todos, a sua audiência e convidamos para a próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.